a minha arena cultural no livro é o Teatro Oficina. E coube a mim pensar o Teatro Oficina focado nos anos 90, isso é, no momento em que o Oficina volta à cena depois do grupo ter sido exilado, né, ter passado por um longo processo de recuperação e de reforma do edifício, porque o edifício ficou em ruínas. No final dos anos 60, particularmente em 69, quando eles encenam Na Selva das Cidades do Brecht, e a primeira arquitetura cênica da Lina Bobardi com Oficina. Naquele momento estava sendo construído o elevado em frente, portanto, aquele minhocão cortando o bairro do Bexiga, destruindo a vida de rua e causando uma cicatriz, uma violência muito grande, que é trazida pela Lina e pelo grupo para dentro da encenação com um ringue de boxe que era construído com material de demolição das ruas, né, do bairro, e era destruído pelos atores toda noite na peça. Aquilo ficou, digamos, como semente de uma ideia de uma violência sacrificial como motor da encenação, e ela nasce de uma resposta a um contexto urbano violento. Eu busquei na minha apresentação fazer uma reflexão sobre a importância da relação entre cidade e cultura nas cidades brasileiras e latino-americanas contemporâneas. Hoje a cultura ocupa um espaço importante nas cidades, assim como no passado também ocuparam, mas hoje a cultura está muito mais democratizada, ela está muito mais aberta para o conjunto da população, está mais aberta no espaço público, ela está mais aberta para o conjunto das classes sociais que atuam dentro da cidade. Então, na minha apresentação, eu busquei também mostrar que nas duas últimas décadas, principalmente aqui em São Paulo, nós tivemos uma efervescência cultural muito grande, em grande parte garantida, possibilitada pelas leis de fomento à produção artística, seja para o teatro, para a dança, que está muito presente na cena urbana, principalmente do centro expandido, como também na periferia da cidade, onde programas como, por exemplo, o Programa de Valorização de Iniciativas Culturais, permitiu que a efervescência cultural periférica pudesse ganhar uma potência enorme em todas as regiões da cidade, ocupando o espaço público, ocupando os espaços, vamos dizer assim, culturais da cidade, ocupando também os novos espaços que surgiram como os céus e ocupando também as ruas da cidade. E um exemplo importante que nós temos disso é aqui a própria Avenida Paulista, onde a cidade se reúne, né, numa grande arena cultural, que é o tema do livro. Eu penso que a história da Rua do Ouvidor é toda ela uma história de debate, né? Ela foi um principal centro de articulação do núcleo de poder que ficava mais próximo do litoral, né? Ali onde era, enfim, uma réplica do terreiro, né, lisboeta, né, e que eles replicaram no Rio de Janeiro. O desenho da cidade obedecia ao que os portugueses chamavam de termo, né, que era um quadriculado formalizado, né, de, enfim, ocupação territorial. Para além do Largo São Francisco, né, o que se tinha da Praça Tiradentes, que correspondem mais ou menos à altura, né, do final do termo, era a terra comum, que era uma prática também muito usual nas cidades medievais, né? Ou seja, além do termo, você tem uma área de apropriação comunitária, que em geral era feita por negros, né, que frequentavam a cidade do Rio de Janeiro como trabalhadores no século XIX, mas também como membros de organizações religiosas, né, que eram muito poderosas. Essa circulação é que me interessava. Ou seja, como é que a rua ela cria sociabilidade, a rua cria cidade. Então eu queria pensar isso no século XIX, que era um contexto de modernização, e uma modernização que veio para dizer que aquelas velhas formas, né, de encontro, né, de negros, prostitutas, artistas, comerciantes, membros do poder, né, metropolitano. Com a modernização no final do século XIX, se pretendeu limpar a cidade dessa forma tão, digamos, porosa da sua concepção, né? Então eu acho que esse é um dilema, nós estamos sempre tentando entender, né, o que são as ruas, né? E as ruas onde transitam
pessoas diferentes, classes sociais diferentes, né? Enfim, sentimentos, esperanças, né? Esse é o lugar para onde eu acho que a gente deve voltar os nossos olhos hoje. Já era no século XIX, mais ainda agora. A Avenida Paulista foi um dos projetos mais marcantes da cidade na passagem do Império para a República. Nós tivemos um empreendedor uruguaio que se uniu a capitalistas locais e que abriram uma avenida nos moldes de um grande espaço urbano semelhante ao que se implantava em Paris na segunda metade do século XIX. Foi a primeira logradora em São Paulo que teve o nome de Avenida. E, portanto, isso nos ligava, né, à Avenue de Paris, né, à Avenue nos Estados Unidos, enfim, a esse modelo francês que se generalizava pelo mundo e que em todos esses lugares, das grandes capitais ocidentais, era um palco privilegiado da afirmação das novas elites, ligadas ao mundo financeiro, à indústria, à burguesia, não é, que finalmente conseguia contrastar o poder dos velhos aristocratas na Europa e que, de alguma maneira, servia como exemplo para todas as elites ascendentes no espaço ocidental. Ela vai ser o espaço de afirmação dos imigrantes, com uma característica ainda acessória a isso, que é muito importante, imigrantes que usavam estilos arquitetônicos que lembravam os seus países de origem. Nós vamos ver que a Avenida Paulista tem essa característica de explicitação do outro como outro. O seu sucesso estava na afirmação também da sua diferença. Portanto, a Avenida Paulista tem essa peculiaridade, não é? A Avenida Paulista abrigou as famílias mais ricas imigrantes, incluindo a família Matarazzo, que entre as imigrantes foi a mais rica de todas, não é? O que resta, mais de 100 anos depois da abertura dessa avenida, dessa arena de embates, não é? Entre imigrantes e quatrocentões, entre imigrantes e fazendeiros, não é? Existem, na verdade, duas casas tombadas, as duas, a Casa das Rosas e a Casa número 1919, que não pertenciam aos imigrantes. Gilberto Freire, sem dúvida, um autor extremamente ativo e um indivíduo notável para a sua geração, desempenhou um papel extremamente carismático na constituição de uma arena cultural no Recife daquele período. Esse papel central que ele desempenhou, seja na imprensa, seja em instituições culturais, seja mesmo na política, foi um momento extremamente pulsante da cultura pernambucana, da cultura nordestina, em torno, sobretudo, de temas da arte, da literatura, da cultura popular, enfim, reunindo personagens que alguns anos depois se tornariam muito presentes na cultura brasileira. Então, essa arena cultural que se forja em torno de Gilberto Freire nos anos 20, eu procurei trazer à tona a luz, sobretudo, do trabalho que ele desempenhou como editor de um jornal oficial do final da década de 20, o jornal A Província, que ele dirigiu entre 1928 e 1930, convocando à cena não só muitos desses personagens locais, mas também autores que vinham colocando em discussão a cultura, a cidade e o país. Gilberto Freire dizia, antes de escrever os 3 livros, ele falava que a sua pretensão inicial era justamente contar a história do Brasil na perspectiva da criança. E eu descobri, lendo os artigos da Província, alguns ensaios, não só dele, mas de outros autores pernambucanos ou que estavam colaborando com o jornal de fora de Pernambuco, como Manuel Bandeira, por exemplo, uma preocupação acerca desse lugar da criança na cidade. E foi esse nexo que eu tentei costurar ao longo de todo o ensaio. O que essa minha pesquisa trouxe foi também a dimensão do conflito. Eu penso em personagens como Jorge Amado ou como Mário Cravo, que eram, embora pessoas de esquerda, pessoas atuantes, até numa certa linha de frente de uma vanguarda cultural, eram pessoas representantes da elite local. E é claro que a gente não pode imaginar que não haveria conflitos com esses estrangeiros que estão chegando e tentando, de certa maneira, colonizar a cena cultural ali baiana. E aí me parece que em 64, dentre os vários males que essa data nos fez nacionalmente, trouxe também a dimensão desse conflito. Então é como um pouco termina o texto, dizendo assim, talvez a inauguração do Solar da União, a elite baiana não tenha entendido o que estava sendo posto ali.
Ou talvez o contrário, talvez tenha entendido tão bem, mas tão bem, que aquela experiência cultural tão efervescente teve que acabar, mas não acabou. Ela acabou fazendo com que os baianos saíssem da Bahia e fossem fazer com que aquela efervescência cultural dos anos 50 da Bahia fosse acontecer, talvez em escala nacional, né? Para usufruto de todos nós. Que relação existe, de um lado, entre a cidade e suas representações e o teatro, e de outro, né, essa cidade de São Paulo, pós-1964, num período da ditadura, né? Em primeiro lugar, é interessante pensar que a primeira peça, né, em que a classe operária entrou no palco, né, e, portanto, contribuiu para essa formulação, né, da mutualidade de representações entre cidade e cena cultural, é a peça Eles Não Usam Black Tie, do Arena, do Gianfresco Guarnieri, né? Se a gente pensar hoje que São Paulo está inteiramente ligada à industrialização, é surpreendente que apenas nos anos final de 1958, uma peça, pela primeira vez, traz a classe operária, mas como centro da dramaturgia. Bom, depois de 1964, com a ditadura, o teatro continuou a ter uma importância imensa. Ele foi um espaço, uma arena de resistência, né? E o que é interessante, que eu procuro mostrar no artigo, né, é que apesar da censura inclemente, né, apesar dos censores, o teatro, né, os censores deixaram escapar alguns assuntos, inclusive pela novidade que esses assuntos apresentavam. Entre eles, né, a maneira pela qual as mulheres entraram em cena. Então, acho que nesse sentido, né, mesmo que o teatro não estivesse abordando diretamente a questão da censura, né, porque depois de um certo período, enfim, com o acirramento da ditadura, se tornou quase impossível, né, manter essa vitalidade na cena cultural, o teatro permitiu que temas candentes dessa conjuntura pudessem ser encenados.